Boa noite. Vamos abrir para Lucas capítulo 19, versículo 10. O último versículo aí dessa primeira parte do capítulo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Fácil de decorar, né? Se a gente puder decorar seria bom. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Pai, eu te dou glórias, graças, louvores. Eu sei que tu estás conosco. E para mim, para os irmãos aqui, é exatamente o que precisamos. Porque se o Senhor não estiver conosco, nós iremos padecer, tombar, porque quem fará o trabalho que é teu? Ninguém pode, é o Senhor. Então nós queremos na autoridade da tua palavra e queremos que mais uma vez ela corra célere por esse país, pelo mundo, atordoe os corações, quebre o orgulho dos homens. Vem, Senhor, nesta noite, fala, é a palavra tua, é a verdade. Nós fomos, Senhor, salvos pela verdade. Então é mistério que preguemos a verdade. O mundo está cercado, dopado, nublado de mentiras. Então precisamos que esse sol brilhe e afaste todas as trevas, para que Deus tenhamos, sim, salvação de almas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar. Eu quero pregar sobre a missão de Jesus no mundo. Um trabalho maravilhoso. Eu estou trazendo isso aqui, queridos irmãos, por quê? Porque esse tema não é muito aceito hoje. Eu tenho percebido, não é que eu não tenha outros temas que o povo queira, né? Eu estou percebendo como o sistema evangélico hoje está voltado mais para os interesses desta vida aqui. Família, né? Amizade, como vencer isso e aquilo. Mas notem, quando nós voltamos para a Bíblia tem um tema central. O Evangelho proclama um tema central. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Foi esse o objetivo. Você nota que o que aconteceu aqui em Jericó, os irmãos estão vendo aí? É o capítulo 19. Jesus passou por dentro da cidade de Jericó. O povão estava em torno dele, querendo ouvir outras coisas, querendo ele como mestre ensinador, como um curador. O povo estava tudo aí com os olhos grandes, esperando algum sinal, alguma maravilha. Jesus nem deu bola. Foi direto para a casa de um homem desprezado. Foi direto para a casa de Zaqueu. Um povo ignorado, ou um homem ignorado, digo, e o povo chamando ele de pecador. Mas Deus tinha marcado um encontro, agendado um encontro do Senhor com Zaqueu. Interessante, né? É coisa, irmãos, que a gente fica encantado. Quem esperava que um homem odiado pelo povo de Israel saísse da casa dele, subisse numa árvore para ver Jesus passar? E Jesus tinha marcado um encontro com ele. Interessante, né? E ele entrou na casa de Zaqueu. Esse é o pano de fundo aqui. Foi ali e evangelizou Zaqueu. Zaqueu foi salvo dentro da casa dele, tá? E é nesse contexto que ele ignora aquele povo todo e diz nesse versículo deslumbrante, memorável versículo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu gosto desse tema.
queridos irmãos. Eu, até o dia da minha morte, eu quero pregar sobre isso. Eu não vou deixar o púlpito sem pregar a missão de Jesus no mundo. Tá? Os irmãos também podem observar, eu tenho certeza que a igreja aqui já tem lidado com esse assunto tanto, né? Visto de Gênesis até Apocalipse, que esta é a missão. Ele veio para isso. Ele não veio fazer outra coisa. Ele não veio fazer o que o mundo está procurando aí, tá? Ele veio como Cordeiro de Deus. Ele foi apresentado como Cordeiro puro. João apresentou Jesus dizendo, eis o Cordeiro. Tá? Ele não apresentou, olha o mestre, olha. Não. Ele apresentou com simplicidade o que toda a Escritura fala. Eis o Cordeiro de Deus. E olha, ele põe o dedo ali, que tira o pecado do mundo. Tá? Eu também, irmãos, estou trazendo isso, por quê? Por mais que eu pregue, eu sei que muitos vão ignorar. Não é isso que eu estou querendo ouvir. Quantas pessoas já ouviram falar disso, mas não querem ouvir. Olha, eu acho incrível, irmãos, uma pessoa que é crente não ter o prazer nisto. Deveria ser o prato do dia. Deveria ser o manjar. A gente sentar à mesa e ouvir falar do Cordeiro. Deve ser o nosso romance. Ouvir falar de Cristo. Porque é a glória da Bíblia. Ele veio para quebrar o poder do pecado. Ele veio para arrancar o pecado da minha vida. As algemas do pecado. Me libertar e me levar para o céu. Foi isso que ele veio fazer. Eu não interesso por isso. Outro detalhe, esse é o tema que nos impulsiona a misericórdia. Olha o que está por detrás, em torno de nós, irmãos. Na nossa rua, nessa cidade, no Brasil, no mundo. Milhares e milhares de homens e mulheres escravos do pecado. Neste momento, milhares estão indo para o inferno. E a gente... eu estou aqui, não vejo a hora de terminar o culto, eu tenho aquele filme que eu vou assistir, eu tenho aquele compromisso de dormir mais cedo, porque eu quero ir para o trabalho amanhã. Olha, todo mundo ocupado com seu bem-estar, quando a Bíblia faz ressoar esta mensagem. Olha, esse versículo deveria ser um tipo, irmãos, de uma bomba explodindo em nossa consciência. Por quê? Porque é necessário. Olha, irmãos, eu estou certo que se eu não bater nessa tecla, mesma tecla, igual o Gessé toca o piano aqui, né? Não bater naquela mesma tecla, eu não vou acordar ninguém. Eu faço isso aqui na igreja, faço na internet, tá? Faço no blog, faço no Facebook, batendo ali direto. Porque eu sei que o povo hoje está enganado com respeito à salvação. Tem várias e várias pessoas que eu já vi no Facebook falando sobre, eu sou a igreja, eu fico em casa, não preciso de igreja, não preciso de um pastor, não preciso... Não, irmãos, pessoas que jamais conheceram a salvação. Eu vejo isso. Tem muitas, mulheres e homens falando isso. Então, irmãos, esse tema não tem valor, porque a pessoa nunca se viu perdida. Nunca. Ela não foi tirada da perdição. Ela não estava perdida. Não foi o caso de Zaqueu aqui. O caso de Zaqueu, ele estava perdido e foi achado. Né? E hoje, quem está perdido? Está tudo fácil. Eu posso aprender teologia, eu posso até ser um pastor. Eu abro aí a internet... e vou aí navegar na internet e vou achar tudo que eu preciso. Eu não preciso de igreja, não preciso de orientação. A sociedade agora vive assim, queridos irmãos. Mas o tema da Bíblia, mesmo que não que mexa com os ouvidos do povo, é esse o tema. E eu, Davi Sena,
falo com toda humildade perante meu Senhor. Eu sou um arauto do Evangelho, irmãos. Eu devo pregar a mesma verdade que eu tenho proclamado domingo após domingo. Tem outros assuntos, mas está em torno do Evangelho. Hein? Tudo está em torno do Evangelho, desta mensagem. Então, eu gastei muito tempo aqui na introdução, mas eu quero lembrar, irmãos, acordem. Acordem. Cristo não veio ao mundo para fazer o que a nova era está tentando mostrar. Um Jesus PT para todos. Não, ele não veio para isso. Ele não veio para harmonizar o mundo com a igreja. Ele não veio para unir os povos. Não, ele veio para arrancar pecadores do mundo. Tá? Ele não veio fazer o que o ecumenismo está fazendo. Não. Ele veio tirar pecadores das trevas para a luz. Buscar e salvar o que se havia perdido. Eu tenho certeza, irmãos, que muitos que estão dentro das igrejas hoje não são salvos. Correm da mensagem, porque ouviram o outro evangelho. Então eu tenho aqui, irmãos, para tratar disso, 4 pontos principais que eu quero tratar. Eu espero tratar disso tudo, mas eu não vou correr também, tá? Vamos lá. Primeiro nós temos aqui, eu quero que os irmãos façam o seguinte, olhe o texto, eu não vou sair do texto, tá? Dá uma olhadinha, é o versículo 10. Primeiro nós temos aqui a primeira lição, a humilhação do Senhor, tá vendo? Porque ele é chamado de quê? O Filho do Homem. Isso é humilhação, não é? Segundo lugar, nós vamos ver a missão dele. Qual é? Buscar e salvar. Esta é a missão dele. Em terceiro lugar, eu vou falar sobre essa missão, vou intensificar essa missão de salvar. E, por último, eu tratarei da condição dos pecadores. Porque o texto mostra, tá vendo? Os perdidos. E eu quero aqui fazer a diferença entre um pecador e um perdido. Vamos ver então, queridos irmãos. Olhemos. Em primeiro lugar, a humilhação. Eu creio, irmãos, que o assunto aqui é tão maravilhoso, tão precioso. Eu não devo ficar pulando desse assunto, porque a Bíblia dá ênfase a isto. A Bíblia inteira é a história de Cristo. Eu gosto muito daquele hino, conta minha velha história, porque é uma história ignorada hoje, né? Conta-me. Os santos de antigamente gostavam de ouvir esse som, essa melodia. A Bíblia inteira, essa narrativa. Eu não sei, irmãos, eu sei que as mulheres gostam muito de romance, né? Gostam. Mas a Bíblia tem um romance para todos os crentes. Uma história, love story, né? Como diz em inglês. A história de amor. O amor de Cristo pela igreja. Olha, os irmãos já perceberam como a música do mundo, desde que eu era pequeno, sempre gostava de algumas músicas bonitas que tinha antigamente. Hoje não tem. Mas falava sempre de romance. O homem amando uma mulher. Ou de uma mulher cantando, falando do romance com um homem. Hoje a música mundana é terrível, né? Mas antigamente pelo menos tinha esse sentido. Mas, irmãos, a Bíblia, entretanto, fala desse romance. Eu acho que tem mais hinos cantados falando do amor de Cristo do que as músicas que tem no mundo todo. Os santos de Deus sempre prepararam, fabricaram esses louvores. O amor de Cristo. Olha o cantor. É porque eu sei que vocês aqui não
não conhece outras músicas, fora o que nós temos cantado. Tem outras músicas sim, mas tem milhares de músicas, irmãos, que a gente fala. Hoje até mandei, eu devia ter posto na igreja, naquele lugar da igreja ali, dos irmãos, aquela senhora de idade cantando e alguém acompanhando com violão, um hino maravilhoso, uma mensagem muito, muito bela. Né? O que é isso? É o crente aqui continua nesse romance, tá vendo? Ouvindo desse amor incrível. Queridos irmãos, por que eu tenho incentivado vocês a ler a Bíblia? Porque a Bíblia tem esse som. Ó herói! Salmo 45, venha! De Gênesis a Apocalipse, começa com Jesus falando, fazendo, e termina lá em Apocalipse, com ele falando. Ele fazendo e ele falando. É assim. Desde a criação, ele está em plena sintonia com a raça caída. Plena sintonia. Cristo nunca desligou-se da raça humana. Nunca. Mesmo com a entrada do pecado. Não. Ele não parou de agir. Ele é, por isso que ele é chamado na Bíblia o Verbo. Porque indica ação. Tá? Eu poderia falar muito tempo sobre isso, mas não vou gastar mais isso não. Segundo lugar aqui, a verdadeira humilhação dele. Eu sei que ele apareceu no Velho Testamento. Ele apareceu para Adão, providenciou a salvação para Adão, para Abel, conversou com Noé, conversou até com o ímpio Caim, conversou com Enoque, Enoque andou com ele, com Abraão ele conversou, foi amigo dele, né? Conversou com Jacó, enviou José para o Egito, e assim termina sempre. A morte de alguém, mas em contato íntimo com o Senhor. É o Senhor da glória. É o Senhor Jeová. Tá? Não o Jeová dos russelitas, mas o Jeová da Bíblia. Né? E assim no Velho Testamento inteiro. Milênios passando, 400, 600 anos, e o mesmo Senhor falando e falando. É maravilhoso isso. Mas a glória desta humilhação do Senhor foi quando ele se tornou homem. Lembra? A história contada. Mas vamos chegar agora ao Natal. E o Natal é a mesma história. O mundo não entende isso, irmãos. Deixa o mundo de lado. O mundo não entende o que é Belém, o que é uma manjedoura. O mundo sempre vai olhar para Maria e não para a criança. Né? Mas notem, irmãos, foi ali a humilhação principal dele. Foi ali quando ele se tornou homem. Mas veja, irmãos, ele diz aqui, o filho do homem. É como um americano que deixa o seu país, o conforto que ele tem. Já aconteceu de muitos, milhares de obreiros saírem dos Estados Unidos, tendo boa casa, ganho bom, tudo de bom. Vai trabalhar no meio dos índios, vai lá para a África, e lá ele se identifica com aquele povo. Ele fala a mesma linguagem, né? Isso é um tipo de humilhação, irmãos. Ele sintoniza com o que está ali. Tá? Quando Jesus diz o Filho do Homem, é porque ele está sintonizando conosco. E agora eu vou mostrar isso aqui rapidamente para os irmãos, para que vocês entendam. A Bíblia pergunta no Salmo 8, versículo 4. Olha essa pergunta. Que é o homem? Deus está falando que é o homem. Depois ele fala, e o filho do homem? Primeira pergunta, não é pergunta retórica não, porque tem resposta, né? Veja, que é o homem? Vamos mostrar aqui, irmãos. Primeiro, vamos avaliar pela criação. Caído no pecado. Não foi na criação, foi depois que foi criado.
Então os irmãos podem perceber que quando o Senhor desceu à terra e veio se tornar homem, ele não entrou no jardim do Éden, né? Ele entrou no lugar dominado pelo pecado. Tá? É como se alguém fosse entrar num território minado de bandidos. Ele fosse lá para libertar alguém que está lá. Acontece isso muito em alguns países, especialmente com o americano, né? Tem alguns americanos que estão presos em tal determinado lugar. E então, alguém vem, isso passa muito em filme, né? Ele entra lá, disfarçado, e liberta aquelas pessoas. Mata os inimigos. Mas com Jesus Cristo não foi assim. Ele não se disfarçou. Ele entrou como homem. E dentre os homens, o mais humilhado. Porque ele não nasceu numa casa bonita, ele não nasceu numa família rica, ele nasceu numa manjedoura, um lugar de animais. Tá? Mas notem, ele veio e entrou nessa zona do pecado, onde eu e você estamos. O mundo se tornou um Éden destruído. É como você vai para um lugar que era um paraíso, chega lá, não tem mais ninguém, tudo destruído, os matos cresceu no lugar, aquela casa linda agora entrou mato lá, animais, cobra, tudo. Quando Jesus chegou aqui, ele entrou como homem no meio de um terror do pecado. Outro detalhe, irmãos, ele entrou num ambiente dominado pela serpente enganosa, Satanás. Ele veio e entrou aqui assim. Ele entrou no lugar onde ele não foi bem recebido. Deus não anuncia aos grandes em Jerusalém. Quando Herodes soube, ele procurou matá-lo. Jesus não foi anunciado para os ricos, foi para os pastores que estavam trabalhando no campo. Eles que ficaram sabendo. Cidade pobre, uma aldeia, Belém. Então, irmãos, outro detalhe que nós vemos a respeito do homem, que ele é completamente inútil para Deus. O que é um homem? Deus precisa do homem, irmãos? Não. Dá uma olhada na criação de Deus. O homem é tão insignificante, tão desprezível. Queridos irmãos, a Terra, esse planeta que está onde nós estamos pisando agora, é tão pequenino para Deus, que é um pozinho no espaço. Agora, eu que sou um ser humano pisando num pozinho, o que sou eu? Eu sei, irmãos, da luta tremenda que Satanás está fazendo hoje para embutir nas nossas mentes que eu e você somos alguma coisa, temos alguma importância. Eu tenho visto até pessoas evangélicas, não, você é importante para Deus. Nada disso. O que é o homem? O que é o homem? É um poço de perdição. Jó fala sobre isso. Você pode tirar da imundícia alguma coisa boa? Não tem nada. Queridos irmãos, essa ideia de que Deus precisa do homem é pura mentira. Deus não precisa de nada. Ele é autossuficiente. Nós fomos, por culpa nossa, caídos no pecado. Foi decisão nossa. Não foi Deus que me empurrou para o pecado. Fui eu quem quis cair. Eu que tomei em meu pai Adão a decisão de dizer não para Deus. Você vai falar, pastor, mas é assim? É. Olha a minha vida, olha a sua vida. Olha como eu vivia. Eu não vivia no pecado, então foi decisão minha. Tem alguém entre os meus ouvintes que nasceu querendo Deus, querendo santidade, querendo ir para o céu? Não.
Então, para que nós servimos? Entramos no mundo para quê? Para pisar com nossos pés sujos no território criado por Deus e ofender a Ele. Então, queridos, o que é que nós somos? Nós somos tão desprezíveis como uma barata, né? Quando você vê uma barata, desejo é de matar logo. Está vendo? Mas sabe, o meu Senhor desceu do céu, entrou aqui, e Ele entrou para se tornar como se fosse um verme. Você já viu um verme? É? Não é uma minhoca que a gente usa, não, é verme. Verme é coisa nojenta. Ele se tornou como um verme, para alcançar vermes. Ele fala isso no Salmo 22. Quando ele está na cruz, mas ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Impressionante, irmãos. Deus ouviu a oração de Abraão, Deus ouviu a oração de Moisés, mas não ouviu o pedido do filho na cruz. É isso que ele fala. Quem sou eu? Um verme. Deus abandonou. Então, queridos, a Bíblia mostra a triste condição dos homens debaixo da ira de Deus. É porque nós nunca paramos para pensar. Tem milhares e milhares de pessoas morrendo agora, debaixo da ira de Deus. Milhares de pessoas morreram no mundo, nações inteiras, que Deus nunca olhou para elas. Tiveram nações na face da terra que foram exterminados. Deus mandou tirar. Os irmãos podem olhar a história daquele povo em Canaã. Deus falou com Israel, extingue esse povo, tira. Eles estão destruindo a terra quer vomitar esse povo. Eu vejo a condição aqui no Brasil e também no mundo, da Covid. O que é isso? Foi algo que aconteceu sem esperar? Não. É a ira de Deus. Pode ter certeza. E Ele, quando quer punir um povo, Ele permite isso. Oh, queridos, milhares partiram e nunca foram lembrados pela misericórdia. Nunca. Eu estou aqui, Davi. Tive irmãos que faleceram. Eu sou melhor do que eles? Não. Você que está aqui, você é melhor do que os outros? Não. Por que Deus usou de misericórdia para conosco? Por quê? Ele quis. Outro detalhe. Nós aqui estamos achando que somos um povo especial. É o cristianismo de hoje. Eu já vi pessoas falando, eu sou uma pessoa especial para Deus. Não tem isso não, queridos irmãos. Nós somos dominados hoje pela soberba do coração. O cristianismo de hoje, largamente, não estou falando total, tem verdadeiros crentes, mas é um cristianismo soberbo, irmãos, que não conhece piedade nem temor ao Senhor, não conhece. Então, queridos irmãos, achamos que a luz brilha ao nosso derredor e somos de alguma forma pessoas importantes para Deus. Mas na verdade não somos. Deus não precisa de nós. Vendo? O Filho do Homem, mesmo vindo, tornando-se o Filho do Homem, ele era especial para Deus. Esse é meu filho amado. Ele não deixou que ninguém o difamasse. Só na cruz, quando ele se tornou pecado ali, Deus o Pai veio para sacrificá-lo. Está vendo? Agora, queridos irmãos, veja bem, qualquer privilégio que eu tenho,
está na humilhação do Filho. Qualquer privilégio. Eu sou crente hoje porque ele se humilhou. Eu fui achado porque ele se humilhou. Eu vou para o céu porque ele se humilhou. Está vendo? Eu fui encontrado com ele porque ele se tornou filho do homem. Está vendo aqui? Ele comunicou conosco. Ele falou, sou homem, pode falar. Eu entendo sua linguagem. Pode falar. Eu estou ouvindo você. Clama-me, responder-te-ei. Pode pedir. O que é que tu queres? Você lembra do ladrão na cruz? Um verme pecador que merecia o inferno. Mas naquele momento ele clamou. O Senhor estava ali para ouvir. Hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Não é maravilhoso, irmãos? Veja, eu sou o que sou agora, salvo pela graça, porque alguém se humilhou, veio do céu, o próprio Deus se tornou homem, numa condição tão humilhante de homem, para me alcançar, para tocar em mim. Quando eu estava sendo tocado pelo dedo da ira de Deus. Então, queridos, diante desse fato, o que é que eu devo fazer? O que é que nós, os crentes, devemos fazer? Ao invés de tocar e ficar falando em nossa débil exaltação. É o que acontece hoje. Meditemos na humilhação dele. Ao invés de ficar queixando. Eu estou muito desanimado. Está vendo hoje, irmãos? Com tudo que temos carro, temos tudo em nossas mãos. Eu estou desanimado. Está vendo? Não tenho tempo para ler a Bíblia. Não quero mais. Coisa triste está acontecendo. Veja, queridos. Ao invés de meditar nossa debilidade orgulhosa, meditemos na humilhação do Senhor. Meditemos. E sabe, eu tenho sempre falado com os irmãos, venha na ceia, dá uma olhadinha no pão e no cálice, e você vai saber o que é humilhação. Veja ali. Agora, vamos lá. Eu vou encerrar essa parte. O que motivou a vinda do Senhor ao mundo? Um povo perdido. Grife bem isso na mente de vocês. O que motivou Cristo vir ao mundo? Um povo perdido. Está vendo? Então, por favor, distingue o perdido do não perdido. Quem foi para o inferno foi porque nunca estava perdido. Veja bem, o perdido é achado. O não perdido não é achado. A pessoa cai no inferno porque nunca se viu perdido. Quem se vê perdido é achado. Jesus disse, eu vim buscar e salvar o perdido. Ele não falou alguns, ele falou o perdido. Ele definiu isso. Veja bem. Então você fala, pastor, mas aquele homem que morreu e foi para o inferno, ele não estava perdido? Não. Ele era orgulhoso. Dá uma olhada no cenário que aparece no capítulo 7 de Mateus. Não peço que os irmãos abram lá agora. Quando pessoas e pessoas que diziam que são crentes vão aparecer perante o juiz. O que é que ele vai falar? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Está vendo? Olha a queixa deles. Senhor, o Senhor andou nas ruas, o Senhor fez com que eu fizesse tanta coisa, nunca vos conheci. Por quê? Todo perdido é Deus que pôs o toque dele. Quando? Na eleição. Na eleição, Deus colocou todos os eleitos como perdidos. Pôs o dedo neles, perdidos. Então, queridos, quando
você estiver lá na sua casa, ou passando numa casa, ou conversando com alguém, que você vê alguém perdido, Cristo veio buscar. É aquele. Os irmãos lembram de Filipe? Falamos sobre ele na quarta-feira. Olha, aquele homem lá, o eunuco, estava sentado no carro dele, vindo de Jerusalém, ia voltando para a terra dele, muitos quilômetros pela frente. E o Espírito Santo, um anjo falou com Filipe, não foi o Espírito. Vai lá para o deserto. Ele foi, estava aquele homem, vinha no carro dele, Filipe correu, aproximou, sentou no carro, ele estava lendo Isaías 53, perdido, foi achado. Está vendo? Foi assim o caso de Zaqueu, perdido no meio de uma multidão, e ele foi achado. Está vendo, querido? Agora, o que motivou o Senhor tornar-se um homem? Homens e mulheres perdidos. Então nós não estamos lidando com anjos, irmãos. Não estamos. Eu vejo meu netinho, meus netos, eu gosto deles. Eles para mim são preciosíssimos. São tesouros, assim como meus filhos, minhas noras. Amo demais. Mas notem, queridos, nenhum de nós nasceu anjinho. Não. Só Deus conhece e aponta o dedo. Aquele é perdido. Pode buscar. Sabe que a coisa mais triste, quando eu evangelizei casa por casa, nessa região toda, eu não vi um perdido. Eu já contei para os irmãos de Mistemude, passando numa penitenciária, ele foi de cela em cela e falava: Deus, eu não vejo nenhum perdido. Só na última cela que ele achou um homem chorando lá. Aquele era o perdido. Cristo veio buscar. O que motivou o Senhor tornar-se um verme? Buscar vermes. Toda a Escritura é a narrativa desse amor. Eu tenho mais um argumento aqui, nesta última parte desse ponto. Se quiser ser visto por Deus, aproxime-se da luz daquele que se tornou homem. Não procure outra coisa. Ah, eu quero saber a doutrina disso. Não. Aproxime-se da luz. Olhe para o Calvário. Olhe para aquele que morreu. Olhe aquele que agonizou na cruz. Olhe para aquele que lá na cruz ficou distante, completamente separado, longe do Pai. Totalmente cercado por inimizades. Olhe para Ele, aproxime dEle. É esse o cenário que o povo precisa ouvir. Cristo veio buscar perdidos. Eu gostaria de falar muito mais sobre os perdidos. Mas o meu tempo não dá. Eu vou ocupar o tempo agora só com a segunda parte. A missão dele veio buscar e salvar. Por que ele veio buscar? Porque ninguém o buscaria. A Bíblia não conta de 2, 3 heróis. A Bíblia não conta de uma embaixada ou uma organização dos anjos. Não. Os anjos nem sabem. Ninguém o buscaria. Queridos irmãos, para encontrar perdidos, só movido por amor. Só. Um amor incalculável. Um amor eterno. Tá? E foi nesse amor, o amor que tem só em Deus, fonte do amor. Deus não pegou um anjo, conforme diz os russelitas,
que Jesus, e os adventistas também dizem, que Jesus era o arcanjo Miguel. Deus não pegou um pedaço do amor dele e colocou lá no coração de um anjo para vir. Deus não criou um ser para colocar um pedaço do amor dele no coração daquele ser para salvar perdidos. Foi Deus que veio. Eu sempre costumo imaginar na minha mente a solene reunião entre as três pessoas da Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, né? Estava ali. De repente, naquele planejamento de salvar, quando Deus já viu o povo eleito dele caído no pecado, por decisão nossa, o Filho falou: eis-me aqui. Que apresentação! Eu irei para salvar. Olha, irmãos, quem faria? Salvação não é brincadeira. Não é um ajuntamento de pastores que organizou isso, não. Não é uma coisa de uma igreja evangélica, dos batistas ou presbiterianos. Não. Isso aqui, irmãos, é planejamento eterno. Está ligado da eternidade para a eternidade. Deus vai levar um grupo de milhões e milhões e milhões de pessoas para o céu. O céu tem milhares de pessoas já esperando a ressurreição. E Ele está salvando agora. Então isso aqui não é brincadeira. Quem veio do céu para buscar aqui. Quem? O próprio Verbo encarnado, cheio de amor. É da boca dele que nós ouvimos: com amor eterno, eu te amei. Olha, queridos, também outra coisa. Ele veio buscar pessoas que amavam o diabo. Eu amava Satanás. Você diz: não, mas nós não amávamos Deus. Nós amávamos o diabo. Nós ouvimos a voz dele, lá do Éden. E a nossa vida, antes de sermos salvos, era ouvir a doce voz dele, chamando para a mentira, chamando para os vícios, chamando para a preguiça, chamando para mentir para Deus. Era sempre assim, queridos irmãos. Foi minha vida no pecado. Outro detalhe: no pecado o homem nada sabe. Se tem uma coisa que os homens são ignorantes completamente, um simples crente é mais sábio do que um doutor e cientista neste mundo, porque ele não sabe nada a respeito do pecado, nada, da condição de Adão. Satanás engana todos. Outro detalhe, irmãos: a história de Cristo não tem efeito na vida do homem natural, não tem. Outra razão que ele veio buscar porque não há outro. Eu falei sobre isso, estou apenas repetindo. Nenhum anjo entende, nenhum homem pode compreender isto, porque todos estão na mesma condição. Eu me lembro de ter assistido, eu gosto daquele documentário, Sobrevivi para Contar, né? Uns 5 ou 6 homens, cujo barco afundou, e eles ficaram à deriva no mar, aqueles 5 homens de mãos dadas ali, né, tentando ver se apareceria alguém para salvar. Eu não sei se 1 ou 2 ou 3 deles morreram, até que 1 ou 2 foram resgatados. Está vendo a condição dos homens, irmãos? Todos estão na mesma condição. Você olha para o presidente, você olha para o prefeito, você olha para aquele ricaço, você olha para aquele religioso, todos estão afundando, com aquele hino: mestre, o mar se revolta. Nós estamos ali, irmãos, a ponto de afundar. Ninguém pode salvar. Olha, eu falo, irmãos, e repito, toda luta do diabo hoje é para mostrar um outro Jesus, um Jesus diferente. Porque a salvação hoje é salvação de problema, salvação de doença, salvação de droga, salvação de problema familiar, salvação porque quer uma vida mais confortável. Não tem ninguém que entenda
o que é salvação da ira de Deus. Nós não vemos perdidos. Outro detalhe, não havia qualquer razão para buscar, a não ser um amor glorioso. Onde não há amor é egoísmo. Jesus ignorou a si mesmo. Ele deixou a glória dele para sofrer aqui horrores que ninguém passou, irmãos. Ninguém. Não teve um ser humano que passou o que Jesus passou. Nós queixamos às vezes, né? Ah, eu estou desse jeito. Mas tem seres humanos aí que estão sofrendo muito mais do que nós. Agora pega o maior sofrimento que existe. Ninguém passou o que o Senhor passou. Porque, note, irmãos, ele tomou um corpo pecaminoso sem cair no pecado. Está vendo? Um corpo frágil, mortal. E sofreu tudo até a cruz. Sofreu todos os horrores, até a separação do Pai, para nos salvar. Isso é amor. Nós temos um hino que diz: se isto não é verdadeiro amor, ele está falando sobre o que Cristo fez. Falei, isso não é amor? É. Tem um outro hino que diz: se o mar fosse tinta e todas as árvores fossem pena, quer dizer, caneta para encher dessa tinta, e o mar secaria, porque ninguém poderia explicar o amor de Cristo, o amor de Deus. Ele veio porque me amou. Os irmãos estão percebendo agora como o crente é envolvido nesse abraço? E Deus diz: nunca te deixarei. Foi o amor dele que me comprou. E agora, eu passo para a parte final. Veio buscar por causa da triste condição no pecado. Olha, queridos irmãos, eu tenho o prazer de pregar sobre depravação total. Porque a Bíblia não cansa de falar a miséria do pecado. Se tem algo que pregadores deveriam falar hoje, não deveria pregar sobre os encantos de teologia. Pare com isso. Pare. Pregue o que é o homem. Pregue. Pregue o horror do pecado. De onde eu vim? Minha miséria. Eu era morto. Um defunto seria lançado no inferno para minha alma sofrer eternamente. Eu era tirado nas trevas do pecado, atirado a serviço do diabo. Veja o mundo, irmãos, a miséria. Todos estão igualmente no mesmo redemoinho do pecado. Na pinga, no álcool, na imoralidade, no roubo, na mentira religiosa. Veja, queridos, estão caminhando para a destruição eterna. Com maior prazer o diabo ri dos filhos dele, desdenha, porque o diabo é o terrorista número 1. Ele utiliza os filhos dele para os projetos dele e depois zomba deles no inferno. Satanás não preparou um céu para os homens. Ele tem um lugar que ele vai lá, chamado abismo, o inferno. Em Apocalipse fala. E lá ainda tem terrores para os homens. Jesus veio nos libertar disso. Olha, irmãos, com profundo horror, Satanás está fazendo de tudo para elementos dizer que todo mundo vai para o céu. Todo mundo tem Deus como Pai e merece o lugar. O povo não sabe do horror do pecado. Não sabe. Desconhece. E sabe de uma coisa? Ele veio nos buscar, tirar disso. Eu quero perguntar,
Você não entende isso? Não há alegria no seu coração? Você não tem prazer em amar Jesus? Diz, Ele é meu. Eu sou dele para sempre. Olha que alegria. Ser do céu. Ser herdeiro dele. Morar na cidade celeste. Ter a mesma glória dele. Isso nos dá alegria e prazer. Conhecer o Senhor. E sabe, Ele veio para buscar todos. E na morte dele, para terminar, Ele ajuntou todos. Todos os perdidos. Os perdidos são os eleitos. Ele ajuntou todos. E todos foram colocados nele. Toda a nossa dívida foi paga nele. Ele agora entra em Ribeirão Preto. Ele entra em qualquer lugar deste mundo. Aqui está o meu. Aquela família ali tem alguém que é meu. Ali está Saulo de Tarso. Eu já sei. Eu já marquei o lugar onde ele vai cair. Eu vim chamá-lo. Ele é meu. Olha, queridos, essa é a vitória do meu Senhor, que veio buscar e salvar perdidos. Que Ele aplique isso em cada coração. E que haja, nesta noite, alguém que queira ser salvo. Fala, pastor, eu estou perdido. Eu não sei quem me pode salvar. Eu estou indo para o inferno. Quem me poderá salvar, como diz a letra do hino? Cristo que verteu seu sangue.